Hi girls, good afternoon. How are you? I'm fine. And you? Olá, meus queridos, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Para a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar os verbos, certo? No qual nós vamos estar utilizando os mesmos durante as nossas próximas aulas. Os verbos que nós vamos estar estudando são read, tá? Que é o verbo ler. O verbo to read, que é o verbo ler. O verbo to write, tá? Que é o verbo escrever. E o verbo help, tá? To help, que é ajudar. E o verbo to know, que é o verbo conhecer. Para a nossa aula de hoje, vocês não irão pegar o livro de vocês, mas sim o caderno para fazer as respectivas anotações das explicações, tá? Aqui mencionadas por mim durante a nossa aula, ok? Então, pay attention, tá bom? Vamos prestar atenção e vamos iniciar a nossa aula. Let's go? Então, nós vamos ver aí, tá? O nosso verbo I read, que significa eu leio. Na lateral, nós temos o verbo I write, tá? Eu escrevo. Vamos aí às exemplificações do uso de cada um deles e depois nós vamos estar vendo seus respectivos vocabulários, os quais os mesmos, tá? Nós vamos ter a possibilidade de fazer as alterações necessárias para formarmos outras construções de sentenças, ou seja, outras frases a partir do nosso vocabulário, ok? Então, vamos lá. Repeat with me. I read newspaper. Então, eu leio o jornal. I read my emails. Eu leio meus e-mails. I read a magazine. Eu leio uma revista. I read a book. Eu leio um livro. I read to my children. Então, eu leio para os meus filhos. Na próxima, nós vamos estar observando aí o uso do write, tá? Do verbo to write. Então, I write many emails, tá? Então, eu escrevo muitos e-mails. Na sequência, I write emails to my. Aí nós podemos colocar brother, né? Por exemplo, eu escrevo e-mails para meu irmão. I write to my teacher. Eu escrevo para minha professora. I write a letter to my, vamos dizer, uncle, né? Para minha tia. I write an email to my boss. Então, eu escrevo um e-mail para meu chefe. Como nós bem sabemos, os verbos eles desempenham essa função de quê? De exercer uma ação, certo? Dentro dessa prática dessa ação, nós vamos observar que, juntamente com os verbos, nós usamos os sujeitos, sejam eles nomeados ou sejam eles subject pronouns, que vai ser o que nós vamos estar vendo aí na sequência, ok? Então, após ler, né, aí as instruções sobre o verbo read e write, o que é esse verbo? Verb é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno meteorológico. As pessoas às quais a teacher Luana mencionou são, tá? Aí que vão estar sofrendo essa ação ou praticando essa ação. São, tá? Quando forem subject pronouns, I, you, he, she, it, you, we e they, tá? Nós temos aí o verbo read e o verbo write. Let's practice. Vamos praticar? Então, como eu digo, eu leio. I read. Como eu falo, você lê. You read. Ele ou ela lê. He read or she read. Como eu falo, nós lemos. We read. You read, você lê,
e they, reading, eles ou elas leem, tá bom? Na sequência, nós vamos usar aí o verbo write. Fica da mesma forma. I write, you write, eu escrevo, você escreve. She write, ela escreve. He write, ele escreve. We write, nós escrevemos. E they write, eles ou elas escrevem, ok? Para expandir, tá? O nosso conhecimento através do vocabulário. Até agora nós vimos, certo? Como eu escrevo carta, qual o vocabulário, né, que eu estou utilizando. Então, nós temos aí, no vocabulário, newspaper, jornal, magazine, revista, letter, carta, email, e-mail, .com, que é quando nós escrevemos .com, tá, no e-mail, new, meio-dia, midnight, meia-noite, boy, garoto, girl, garota, dad, papai, mom, mamãe, kid, criança, toy, brinquedo, until, até, by, até, bed, cama e many, muitos, ok? Então, como é que eu falo? Eu quero escrever muitos e-mails. I write emails. Eu quero escrever muitos e-mails. Se vocês observarem, nós vamos estar colocando, tá? Fazendo a seguinte sequência. Fazendo uso do sujeito, fazendo uso do verbo, na sequência colocando o nosso vocabulário para complementar a nossa frase, da seguinte forma, no exemplo a seguir. Observando a frase, she read many letters until noon. Então, eu disse o quê? Ela lê muitas cartas até o meio-dia. Então, quando eu fiz a utilização, aí eu utilizei o sujeito, eu poderia colocar Mary, Maria, reading many letters until noon, tá? Então, Maria lê muitas cartas até o meio-dia. No problem. O que eu quero é que vocês observem que independentemente do sujeito, tá? Ou seja, sujeito nomeado, tá? Com o nome da pessoa ou subject pronouns, a frase vai ter o mesmo sentido, ok? Dando continuidade ao estudo dos nossos verbos, nós temos aí os verbos help e o verbo now, ok? No qual nós vamos observar que nós vamos fazer a mesma conjugação, certo? I help my cousin, tá? Eu ajudo meu primo. Então, o verbo to help. Onde eu falo, eu ajudo. I help my uncle. Eu ajudo meu tio. I help my aunt. Eu ajudo minha tia. I help my relatives. Eu ajudo meus parentes. E I help my family. Eu ajudo minha família. O próximo verbo, apesar dele iniciar com K, o K não é mencionado. Então, como é que ele fica a pronúncia? I know. Então, I know, eu sei ou eu conheço. I know how to speak English. Eu sei falar inglês. I know how to go downtown. Eu sei ir ao centro. I know how to play chess. Eu sei jogar xadrez. I know how to spell your name. Eu sei escrever seu nome. I know to work on the computer. Eu sei trabalhar no computador. Então, nós vamos seguir a mesma sequência, tá bom? Porque nós estamos afirmando, tá? Por isso que a sequência correta está sendo essa. Daí, nós vamos observar que nós temos o sujeito, o verbo e o nosso complemento, ou seja, o restante da frase, ok? Vamos agora ao vocabulário utilizado? Para o nosso vocabulário, nós temos aí grandfather, tá? Avô, grandmother, avó, grandparents, tá? Que são os avós paternos. Teacher Luane, como são os avós maternos?
ou paternos, tá? Grandparents servem para ambos, tá bom? Tanto os avós maternos quanto os paternos. Grandson, neto. Granddaughter, daughter, neta. Grandchildren, netos. Cousin, primo ou prima. Relative, são os parentes, tá? Há uma confusão com relação à aprendizagem do mesmo. Parents, tá? Parents é os pais e não os parentes. Porque os parentes, o nome certo é relative. Beach, praia. Cook, bolacha. Cake, bolo. Popcorn, pipoca. Slice, fatia. Pies, pedaço. Então, esse é o vocabulário que nós podemos adicionar ao uso dos verbos I help e I now, ok? Nós vamos seguir agora, então, com as formas. Qual a estrutura da forma afirmativa? Sujeito, o verbo e o meu complemento. Então, o sujeito, I, o verbo read e o meu complemento, the newspaper. Então, eu leio o jornal, eu estou afirmando. Já para a forma negativa, eu preciso usar a partícula don't ou doesn't ou not, ok? Para indicar essa negação. Então, fica como a frase I, sujeito, don't, tá? I don't read the newspaper. Então, o sujeito, a negação, a partícula de negação, o verbo e o complemento. Então, como fica? I don't read the newspaper. Então, eu não leio o jornal, tá? Normalmente poderia ter she, só que se houvesse o she, o que aconteceria? Já que para I, you, we e they eu uso don't, para he, she e it eu uso doesn't. Então, ficaria she doesn't read the newspaper. Então, ela não lê jornal. E na forma interrogativa, nós temos aí o sujeito, o verbo, newspaper. Então, a forma interrogativa, eu coloco o sujeito, tá? Posterior a ele, o verbo. E na sequência, eu tenho aí a demonstração de quê? De perguntar, certo? E o read the newspaper, você lê jornal, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Bye, bye. See you later.